A história de hoje é um conto de susto. Foi extraído desse livro aqui, ó. Histórias Indígenas de Assustar. Trata-se de histórias contadas pelos nossos povos originários das mais antigas e foram coletadas por Daniel Munduruku. Por serem muito antigas, elas não são de muito fácil compreensão. E é por isso que no prefácio ele, Daniel, diz assim: estas são histórias que ouvimos de coração aberto, para podermos entrar no seu sentido mais original e profundo, e para podermos compreender as forças do bem e do mal que vivem em constante embate para capturar o nosso espírito humano. O medo é bom e o susto também. Eles servem para nos ajudar a entender que não somos donos de nada e que a vida é frágil e, por isso, vale a pena ser vivida com alegria. Tadã! Bom dia, boa tarde, boa noite. E a proposta de hoje é propor uma comemoração desta festa, mais esta festa importada do estrangeiro, no caso dos Estados Unidos, o Halloween, essa coisa sonsa, importada para comemorar apenas o susto na base de travessuras ou gostosuras, sapecando um pouco dentro da festinha, um pouquinho, só um pouquinho, do bestiário e do monstruário da riquíssima cultura popular brasileira, cheinha, forradinha de histórias de assustar meninos e pessoas grandes também. Que tal um pouquinho de histórias indígenas de assustar meninos, escritas por Daniel Munduruku? Neste livro, os senhores encontrarão um prefácio que diz mais ou menos assim: as histórias aqui retratadas são mais um forte indício de que nossos povos originários indígenas vivem uma experiência de humanidade própria. Elas mostram que o nosso povo desenvolveu uma série de narrativas para mostrar os perigos que nos rodeiam em nossa vida de florestas, de montanha ou cerrado, e também para lembrar às crianças a importância de estarem atentas aos desafios que a natureza impõe. Este tipo de história é narrado pelos adultos ou pelos mais velhos da aldeia, já que são eles os guardiães da memória de nossa gente. Não são narrativas apenas para amedrontar as crianças e os jovens, mas formas de ensinamento que vão nos lembrando que não estamos sozinhos no mundo e não podemos querer nos transformar em donos de coisas que não criamos. E, embora sejam histórias de assustar, elas nos ajudam a compreender nosso lugar no mundo. E por aí vai. Neste livro, os senhores encontrarão Os Caçadores e o Ente Arranca-Olho, um mito tucano. O livro é ricamente ilustrado por Maurício Negro. Aqui os senhores encontrarão também O Ente de Olhos Postiços, mais um mito tucano. Canoé, a história do morcego, uma história do povo Ajuru. A Mulher Lesma, história do povo Macurape. A Caveira Rolante, uma história do povo Tembé. E, finalmente, As Amantes Feiticeiras, um mito do povo Carajá. E a história escolhida de hoje é A Mulher Lesma, uma história do povo Macurape. E a nossa história de hoje começa mais ou menos assim. Conta o povo Macurape de Rondônia, que os senhores devem saber que fica ali na divisa do Brasil com a Bolívia, abaixo do Acre, muito bem, que um moço vivia absolutamente sozinho, coitadinho, sem ninguém, sem namorada. Não havia mulher que pudesse ou que se quisesse casar com ele. As poucas mulheres que poderiam se casar eram suas parentas. E parente não pode casar com parente. Tadã! As outras poucas mulheres que existiam não queriam casar com ele de jeito nenhum. Por que será que seria, hein? Será que é porque ele era meio feinho? Ou será que é porque ele era preguiçoso? Uma qualidade não muito apreciada pelas moças em um rapaz que quisesse desposar alguém. O
O fato é que um belo dia ele estava andando triste na floresta, sabe, minha gente, quando ele viu algo que deixou ele embasbacado. Subindo lentamente, vagarosamente, muito calmamente mesmo, por um tronco de árvore, vinha uma lesminha. E ele ficou encantado, hipnotizado por aquela visão que ele estava tendo. Atônito, um pouco curioso, não despregava os olhos da lesminha, viu? Carregando aquela casinha nas costas. E ele pensou, falando alto, bem assim: bem que essa lesma paciente poderia virar uma mulher de verdade para se casar comigo, né? Mal ele disse isso, pessoal. Paft! Uma linda mulher se materializou bem à sua frente, perguntando bem assim para ele: O que foi que você disse para mim, meu jovem? E ele, atônito, respondeu: Eu não disse nada, nadica de nada. E ela disse sim, você disse que queria se casar comigo. E ele respondeu: Eu não estava falando com você, eu estava falando com a. Cadê a lesma que estava aqui? Pois eu sou a lesma que estava aqui e eu aceito seu pedido. Ele ficou embasbacado. E aí? O que vocês acham? Ele topou ou ele não topou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E acertou quem disse? Mas é claro que ele topou, não só topou, como abraçou a moça imediatamente. Foi correndo para a aldeia e chamou toda a família. Veio todo mundo, viu, gente? O pessoal que morava no lado da Bolívia e o pessoal que morava do lado do Brasil. Veio gente de tudo que era lugar para ver quem que era aquela moça estranha, estrangeira, sei lá, que de repente estava lá, ali, né, conquistando esse rapaz problemático da tribo, da aldeia. Em suma, foi feita uma grande festa, viu, gente? Um festão mesmo pro desencalhe do rapaz. E a partir daí ele mudou. Mudou completamente. Virou um rapaz feliz, feliz. Acontece que a mulher lesma era muito trabalhadeira. De lesma ela não tinha nada. Fazia uma comidinha deliciosa e todos elogiavam suas prendas domésticas, viu? Havia, porém, um pequeno segredinho. Sempre tem um mas, porém, todavia, contudo, não é verdade? Ela exigia ficar só. Absolutamente só para fazer a comida e a xixa. Atenção! A xixa é uma bebida, viu, gente? Muito consumida pelos povos que moram ali na cordilheira e nos arredores. Ela é feita de batata fermentada. Como é fermentada, significa que tem um leve teor alcoólico, portanto, não é recomendável para crianças, ok? Isto posto. Acontece que no momento em que ela estava absolutamente sozinha para fazer a xixa, ela se transformava novamente em lesma e espremia toda aquela gosma dentro da batata para adoçar mais a beberagem. E aproveitava aí, ó, espremia aquela gosma no resto da comida também. O rapaz, sem saber de nada, estava muito feliz com a sua esposa, viu, gente? E comia e bebia tudo que ela lhe oferecia com muito gosto, lambia os beiços. Um belo dia, acontece que alguém esqueceu um cesto na maloca. Quem? Quem será que esqueceu um cesto na maloca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e... Tandã! A sogra! Não se sabe se ela esqueceu sem querer ou se foi de propósito que ela veio bisbilhotar o que aquela nora fazia tanto tempo escondida dentro da cozinha. E acontece, minha gente, que infelizmente tandã, ela pegou a nora com a boca na botija, ou melhor dizendo, com a boca na gamela, espremendo toda aquela gosma dentro da xixa. Foi um salseiro danado. Ela botou a boca no trombone, chamou todo mundo da aldeia, a parentada inteira, e começou a gritar: Vejam todos!
Meu filho está comendo gosma de lesma. Todos os dias a gente está bebendo essa xixa feita de xixi que essa minha nora nojenta está fazendo pra gente. Foi um banzé. Minha gente, nem lhes conto nada. Foi cesto rolando, foi gamela para um lado e um fuzuê. E a moça lesma imediatamente se transformou em lesma e começou a subir pelo esteio da maloca, indiferente a tudo que estava acontecendo. Lá foi ela, viu, gente? Esqueceu da sua vida humana e foi tratar da sua vida de lesma. E o rapaz, assim que soube de tudo, caiu em profunda depressão, numa grande melancolia que afetou profundamente o seu coração. E aí vocês vão me perguntar, tia Nani, o que a gente aprende com essa história? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fica difícil a gente aprender uma história de uma cultura que a gente está há 500 anos insistindo em não conhecer. Nós apenas surfamos sobre as culturas dos nossos povos originários, nós não mergulhamos nelas. O primeiro convite é que a gente comece a se aproximar, sobretudo dos que moram perto da gente. Nós temos, dentro da nossa visão ocidental, alguns ensinamentos interessantes. O primeiro é: vai por terra aquela historinha que a gente ouviu dizer que os povos originários não têm ciência. Até de genética eles entendem. Parente não casa com parente a fim de não degringolar a descendência. Com problemas, exatamente, o quê? Genéticos. Muito bem. Segundo ensinamento. A preguiça não é uma qualidade apreciável pelos nossos povos originários. O que faz cair por terra aquela historinha vagabunda que a gente ouviu de que os povos originários são preguiçosos. Terceira. Minha gente, larga de ser preguiçoso e deixa de contar com o encantado para resolver os problemas deste país. Já não é a primeira vez que esse povo vai atrás de um Messias para solucionar tudo. E última moral da história que podemos tirar na nossa visão ocidental de uma história de um povo originário: sogra é sogra! Em qualquer lugar do mundo. E querendo saber mais, entre em contato com o Daniel Munduruku pelas redes sociais. E que tal, hein, minha gente? E que tal a gente dar mais valor para a nossa literatura, tanto indígena quanto dos nossos povos tradicionais, das culturas tradicionais de todos os tipos? Bom dia, boa tarde, boa noite. No meu jardim, as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cala. No meu jardim, as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cala. Quem cala não consente, as flores sabem mais da dor que a gente sente.